Bom, se você fala de documento de texto, você está falando de criar alguma coisa que pode ter uma aparência legal, uma aparência profissional. Essa aparência, ela pode ser modificada e adaptada dependendo da necessidade. Toda vez que eu falo de mudança de aparência, mudança no meu texto, eu estou falando de formatação. Cuidado! Cuidado, porque lá atrás eu falei sobre formatação lógica no HD. Nesse caso aqui, são situações completamente diferentes, né? Eu tenho a formatação do HD, que ela vai lá e limpa, exclui o conteúdo do HD, e eu tenho a formatação dentro de um editor de texto, dentro de um programa que trabalha com textos. São coisas completamente distintas. Lá no HD, quando eu falo de formatação, eu estou falando de exclusão. No programa de edição de texto, quando eu falo de formatação, eu estou falando que eu vou alterar a aparência desse programa, vou melhorar a aparência, vou colocar uma cor diferente, aumentar ou diminuir o tamanho da letra, vou tornar esse texto mais bacana, mais confortável, mais fácil de ser lido. Então, tem toda uma diferença. Cuidado com isso, tá? É o caso aqui. Ele está falando o seguinte, um dos aplicativos mais usados do conjunto do Microsoft Office é o Word. Trata-se de um editor de texto com muitas opções de edição e formatação. Formatação é o quê? Mudança de aparência. Em sua aba principal, o Word apresenta uma área com um conjunto de botões como os ilustrados na figura. Então eu tenho aqui a janela do Word, uma parte, né, da janela do Word. Eu estou dentro de um determinado menu e ele está me mostrando aqui um conjunto de recursos que são usados para formatação, para mudar a aparência do meu texto. Aí ele escreveu uma frase, né? A imagem tem uma frase, e esse pedacinho da frase foi marcado, selecionado. Por quê? Para eu poder aplicar uma formatação, eu preciso dizer para o programa qual é a parte do texto que vai receber essa formatação. Legal, eu faço isso selecionando. Foi selecionado. Aí ele vem a pergunta, né? Se na situação ilustrada, na figura aqui, com o texto marcado, o usuário selecionar os botões S, que no meu caso aqui está em inglês, foi um furo aqui do programa, né? Mas está com o símbolo sublinhado. Deixa eu voltar aqui. Foi um furo da banca, né? Tá, é o S sublinhado, aqui também tem a letrinha U sublinhada, que está em inglês e aqui está em português. E depois, pressionar esse símbolo aqui, ó, que é um X com com o expoente 2. O resultado visual desse texto será... Ó, vamos tentar entender, né? O texto está selecionado, aí a pessoa que está montando o texto primeiro pressionou essa tecla, pressionou esse recurso aqui, que é uma letra com um traço embaixo, é o sublinhado. E depois ela foi lá e pressionou essa tecla aqui, que é um X com o expoente 2. O que significa esse X com o expoente 2? É o sobrescrito, é uma informação que vai elevar, ela vai subir degraus, né? Ela está na mesma linha que os demais textos e ela vai para cima. Eu tenho o recurso ao lado que é o subscrito, eu faço o processo oposto, faz o documento, faz a informação, a letra, a palavra descer, vai ficar abaixo. Isso é muito usado para fórmula, né? O caso de H2O, né? Aquele 2 que fica embaixo, ou botar aqueles numerais que tem aquela bolinha em cima, é muito usado esse recurso. Qualquer situação que eu precise fazer, né? Deslocar da minha linha base, uma letra ou uma palavra, ou para cima ou para baixo, eu vou usar o sub e o sobrescrito, tá bom? Legal. Se eu aplicar esse recurso e esse, o que aconteceria com esta frase? Bom, acabei de falar, né? O texto vai ser selecionado, vai ser sublinhado e ele vai elevar. Porque o recurso é o sobre, né? Sobrescrito. Ele bota o texto para cima, para o alto. Então, ficaria a frase assim, ó. Texto de exemplo elevado. Você percebe nitidamente que não está na mesma linha, que ele está um pouco mais para cima. A palavra está um pouco mais para cima. Resposta da letra A, de água.